Sim Notícias. Oferecimento Móveis Rimo. Seu sonho, sua casa. Linhares Online. Conectividade e soluções. Hotel Ibis Style. Sua parada certa em São Mateus. Olá, minha gente, está começando o nosso Sim Notícias de hoje com os principais assuntos de Linhares e região. Confira na edição desta segunda-feira. Mais 2 mortes pela Covid-19 em Linhares elevaram para 23 o número de óbitos. Para conter a aglomeração de pessoas, o comércio só abrirá de terça a sexta-feira, de 10 da manhã às 4 da tarde. O suspeito de homicídio foi preso pela Polícia Civil aqui na região. O homem foi preso pela Polícia Rodoviária Federal com arma e munições na BR-101. Mesmo em meio à pandemia do novo coronavírus, o Cine de Linhares abriu a semana com dezenas de vagas de emprego. Colatina ocupa o topo no número de casos do novo coronavírus entre os municípios das regiões Norte e Noroeste. Veja ainda os dados da Covid aqui em nossa região e a coluna Saúde e Bem-Estar com a fisioterapeuta Adriane Monteiro. Estes e outros assuntos agora, aqui na sua TV Sim Linhares, seu canal local. Bom, a gente começa essa edição dizendo o seguinte, que você estava acostumado a assistir sempre nesse horário, nas segundas-feiras, a sessão da Câmara de Vereadores. Portanto, nesta segunda não tivemos a sessão, em função das mudanças no horário do funcionamento do comércio e para acompanhar melhor a aplicação do novo decreto que restringe a abertura das lojas, as sessões ordinárias da Câmara de Vereadores de Linhares serão agora às terças-feiras, às 18 horas, com transmissão ao vivo aqui pela TV Sim. Portanto, nesta terça ocorre a primeira sessão nesse novo dia e horário, sempre a partir das 18 horas. Com o crescimento do número de casos confirmados da Covid-19 em Linhares, o município publicou um novo decreto restringindo ainda mais o funcionamento do comércio. A partir desta semana, as lojas só funcionarão de terça a sexta-feira, das 10 da manhã às 4 da tarde. O comércio de Linhares teve o seu horário de funcionamento alterado mais uma vez. A medida é mais restritiva e já impactou estabelecimentos comerciais e galerias nesta segunda-feira. Esse novo decreto ele estabelece que aqueles segmentos que estavam funcionando conforme uma regra de alternância entre dias pares e dias ímpares, todos esses segmentos funcionarão simultaneamente, de terça a sexta-feira, de 10 às 16 horas. Então nós não teremos mais aquela regra de alternância entre dias pares e dias ímpares, que foi estabelecida anteriormente por questão de horário, Antes nós tínhamos segmentos funcionando de manhã, outros à tarde, depois mudou para dias pares e dias ímpares. Agora isso não existe mais. A partir de agora, os segmentos não serão mais divididos em blocos e só funcionarão regularmente os serviços essenciais. Nas segundas-feiras só pode abrir os segmentos considerados de uso essencial, supermercados, farmácias, drogarias, açougues, padarias. Existe um bloco definido no decreto municipal, bloco 1, que consta lá a relação dos segmentos que podem funcionar às segundas-feiras. O novo decreto não se aplica à modalidade delivery fora do horário estabelecido e ainda proíbe a retirada de produtos pelos clientes no estabelecimento. Restaurantes e lanchonetes seguem proibidos de abrir aos finais de semana, sendo permitido somente o serviço de entrega. De acordo com o secretário de administração, o decreto tem prazo indeterminado. Mas o prefeito já adiantou que para a próxima segunda-feira esse bloco sofrerá algumas alterações, no sentido de restringir o funcionamento de alguns segmentos também nas segundas-feiras. O prefeito já adiantou, por exemplo, a questão dos supermercados. Na segunda-feira da próxima semana, os supermercados não poderão funcionar. A medida foi tomada em decorrência da expansão da Covid-19 no município. E se a cidade não se precaver, pode ser que nas próximas semanas sejam adotadas mais restrições. Então, as medidas são tomadas observando uma série de fatores, E a questão do isolamento social é um desses fatores, aliado aí a outras situações, como questão de comprometimento da rede hospitalar. Enfim, são uma série de fatores que são levados em consideração para estabelecer esses critérios. A presidente da CDL
também comentou sobre o assunto. E com certeza foi o melhor horário para o comércio. Estava muito confuso o último decreto anterior a este. Porque 2 dias abre, 2 na outra semana, 3 e confuso porque ninguém sabia o que era par, o que era ímpar. Mas graças a Deus, este está bem melhor. Nós da CDL gostaríamos de agradecer imensamente ao prefeito, ao sindicato, a todas as entidades, né, que estão junto conosco nessa batalha. É isso aí, nós vamos continuar acompanhando, né, o desdobramento desse decreto, esse mais novo decreto publicado pela Prefeitura. A gente atualiza agora as informações sobre a Covid-19 aqui no município com a repórter Cris Martinelli. Neste final de semana, Linhares registrou o 23º óbito por Covid-19. Os 2 últimos casos são de 2 idosas, uma de 68 e outra de 84 anos. A primeira paciente era moradora do bairro Araçá e estava internada na UTI de um hospital particular de Linhares. A outra idosa morava no bairro Linhares 5 e estava internada no HGL. As 2 possuíam comorbidades e evoluíram a óbito entre a madrugada de sábado e a manhã de domingo. De acordo com o novo mapa de gestão de risco, Linhares continua entre os 40 municípios classificados em risco moderado para o novo coronavírus. Aracruz, Guaçuí, Rio Novo do Sul, São Gabriel da Palha e Vila Valério passam do risco moderado para o risco alto e terão que seguir as medidas qualificadas pelo prazo mínimo de 14 dias. Pois é, e o estado do Espírito Santo fechou esta segunda-feira com mais de 36 mil casos confirmados da Covid-19. O número de mortos ultrapassa os 1.387 óbitos aqui no Espírito Santo. Os municípios do norte do estado, entre os municípios do norte do estado, Colatina é o que lidera com 1.154 casos confirmados, seguido de Linhares, com 1.093 casos confirmados da doença. Portanto, o isolamento social, o distanciamento é muito importante nesse período, né, em função desse crescimento contínuo dos casos da Covid-19 no interior do Espírito Santo. A gente traz agora outros destaques agora do setor de polícia, trazendo as informações com o repórter Will Souza. No bairro Nova Esperança, 3 pessoas foram baleadas na noite deste domingo. As vítimas estavam na varanda de uma residência localizada na rua São Benedito, em que eles estavam conversando com 2 irmãs. Segundo informações, o acusado, que é ex-companheiro de uma das mulheres, chegou ao local em um veículo Gol de cor branca e iniciou uma pequena discussão com sua ex-companheira. Em seguida, ele saiu e retornou cerca de 20 minutos depois ao local e efetuou vários disparos em direção ao grupo de pessoas. 2 das vítimas são irmãos, um de 27 anos, que foi atingido no lado direito do peito e no braço esquerdo, e outro irmão, de 24 anos, que foi alvejado de raspão na cabeça, e outro homem de 32 anos, que foi atingido nas costas. O acusado, logo após fazer os disparos, fugiu e não foi localizado. Em ação realizada neste final de semana em Sooretama, a Polícia Militar fez a apreensão de 2 armas de fogo, 107 pedras de crack e 89 buchas de maconha. Os materiais foram apreendidos em Areal, localidade conhecida pelo intenso tráfico de drogas. Durante a ação, houve tentativa de fuga, mas a polícia conseguiu prender 3 pessoas, uma adolescente de 17 anos e 2 rapazes, um de 27 e o outro de 23 anos, foram encaminhados para a delegacia. Um homem identificado como Cristiano Brito foi morto a tiros no distrito de Bebedouro, no interior de Linhares. O crime foi registrado no loteamento Nossa Senhora da Penha. Cristiano ainda tentou correr dos atiradores, mas já caiu sem vida no quintal de uma residência do loteamento. Apesar de buscas, nenhum suspeito do crime foi preso. O caso é investigado pela Polícia Civil de Linhares. Foi preso pela Polícia Civil, nesta sexta-feira, Luan do Rosário Teixeira, de 30 anos. Ele é o principal suspeito de ter matado José Bernardo dos Santos, de 31 anos, mais conhecido como Baiano, no último domingo no bairro Nova Esperança. De acordo com informações da Polícia Civil, houve uma troca de tiros entre a vítima e o suspeito. Luan foi atingido no abdômen e na perna e foi preso quando recebeu alta nesta sexta-feira em um hospital de Linhares. O delegado confirmou que Luan tem histórico de homicídios em Linhares, Colatina e Pancas. Já Baiano tinha passagens pela polícia por tentativa de homicídio, tráfico e furto. Se condenado, Luan poderá pegar de 12 a 30 anos de prisão.
Obrigado, Will, pelos destaques. E a Polícia Rodoviária Federal prendeu um homem por porte ilegal de arma de fogo na BR-101 em Linhares neste domingo. O suspeito foi abordado na altura do quilômetro 148. Com ele, foram apreendidos um revólver calibre 38 e munições. O homem estava em uma caminhonete Amarok e, em consulta ao sistema de segurança, os policiais descobriram que ele não possuía autorização para portar a arma e munições. O suspeito foi preso e encaminhado para a 16ª Delegacia Regional de Linhares. Veja agora como fica o tempo nesta terça-feira de inverno em nossa região. A terça-feira será com sol forte sem chuva. As temperaturas aqui em Linhares variam entre 19 e 28 graus. Colatina com mínima de 14, máxima de 27. Em São Mateus, mínima de 15 e máxima de 26. Já em Vitória, variação entre 14 e 28 graus. E a seguir você confere que, meio a toda essa paralisação em função da Covid-19, o Cine de Linhares abriu a semana com dezenas de vagas de empregos. É daqui a pouco. Estamos de volta com o nosso segundo bloco do Cine Notícias de hoje. Olha que boa notícia, o Cine de Linhares abriu a semana com com dezenas de vagas de emprego abertas. As vagas são para ajudante de confecção, auxiliar de departamento pessoal, auxiliar de serviços gerais, bombeiro hidráulico, carpinteiro, encarregado de obras, funileiro, gerente de fazenda, mecânico de manutenção, mecânico de veículos pesados, pedreiro, preparador, operador de máquina e supervisor de produção e logística. No total, são 22 vagas. Os atendimentos presenciais no Cine seguem suspensos e os interessados em concorrer às vagas devem enviar o currículo, informando a vaga desejada, para o e-mail cinelinhares.vagas@gmail.com. Ainda falando dos casos da Covid-19, está difícil manter o isolamento da população em Colatina. Por conta disso, o número de casos na cidade não para de subir. O município tem o maior número de contaminados da Covid-19 entre os municípios do norte e noroeste do Espírito Santo. A triste marca foi ultrapassada no último sábado. Desde o início da pandemia do coronavírus, o município de Colatina tem ocupado o topo no ranking negativo quando o assunto é isolamento social. Um dos menores índices do estado, isso vem refletindo na velocidade assustadora no aumento de casos da Covid-19. A taxa de letalidade em Colatina hoje é de cerca de 2%. E a grande preocupação das autoridades é com o número de leitos nos hospitais, que em breve pode faltar para os pacientes, caso esse crescimento descontrolado não seja freado. Mas, conforme um vídeo gravado no fim de semana pela secretária municipal de saúde, a população precisa se conscientizar e fazer a sua parte. Infelizmente, atingimos a marca dos mais de 1.000 casos positivos do novo coronavírus. Foi divulgado o novo mapa de risco para todo o estado do Espírito Santo e Colatina. Nós permanecemos em risco alto. É muito importante que nós aproveitemos o momento, que nós tenhamos consciência da nossa contribuição que é preciso dar para que a saúde de todos corra menos risco possível, para que a gente consiga vencer essa pandemia. Nós não venceremos essa pandemia na busca do leito, mas sim evitando com que as pessoas cheguem a precisar desse leito. A única coisa comprovada que todos nós podemos fazer para que a gente consiga combater isso de fato é manter os pedidos de isolamento social e de distanciamento social. Nós sabemos que os decretos sozinhos não vão salvar ninguém. Nós continuamos vendo nossas ruas cheias, mesmo com a mudança de funcionamento do comércio. Essa crise ela não é só da saúde, ela é da economia, ela está atingindo todos os municípios do país e nós precisamos fazer a nossa parte para que isso passe e que isso passe de forma mais rápida e mais amena possível. Agora a gente vai ver como abriu essa semana o mercado do café. O Arábica tipo 6 está valendo R$ 440 a saca. O Arábica 7, R$ 357. Já o Conilon tipo 7 abriu a semana cotado a R$ 328 a saca.
E a seguir você vê a coluna Saúde e Bem-Estar com a fisioterapeuta Adriane Monteiro e vê também o caso do delegado flagrado com drogas em Vitória e que foi transferido para ser plantonista aqui em Linhares. Voltamos com o nosso Sim Notícias de hoje. O delegado de Polícia Civil, Davi Santana Gomes, que atuava na delegacia de Piúma, no sul do estado, será plantonista na Delegacia Regional de Linhares. A mudança foi assinada pelo delegado-geral da Polícia Civil do Espírito Santo, José Daci Arruda, e publicada nesta segunda-feira na edição do Diário Oficial. Há cerca de um mês, o delegado e 2 policiais militares que estavam de licença médica foram levados à Delegacia Regional de Vila Velha para prestar esclarecimentos sobre o fato de terem sido encontrados por policiais militares dentro de uma casa no bairro Morada do Sol, onde também foi localizada uma sacola com drogas. O delegado se defendeu afirmando que estava no local fazendo uma investigação, o que não convenceu a Corregedoria de Polícia Civil, que está apurando o caso. Bom, toda segunda-feira, você já sabe, é dia da coluna Saúde e Bem-Estar, trazendo sempre dicas importantes. A fisioterapeuta Adriane Monteiro. Adriane, é com você. Boa noite. Pessoas do grupo de risco, principalmente idosos e pessoas acamadas, no período do isolamento social, devem fazer exercícios para fortalecer a musculatura respiratória e, com isso, aumentar a capacidade pulmonar. Os exercícios não previnem a contaminação pelo coronavírus, mas colaboram para manter a função pulmonar adequada. Hoje eu vou mostrar para vocês exercícios simples, porém muito eficazes para o fortalecimento da musculatura respiratória. Eles podem ser feitos na postura sentada, deitada ou em pé. 10 repetições cada, conforme a condição física de cada um. Exercício número 1. Encha o peito de ar e solte o ar esvaziando o pulmão e contraindo o abdômen. Inspira, solta o ar. Exercício número 2. Puxe o ar pelo nariz 2 vezes e solte o ar pela boca em 2 tempos. Inspira e solta. Exercício número 3. Inspire, elevando os braços e solte o ar abaixando os braços. Inspire e solta. Vale lembrar que, apesar de parecer uma atividade simples, é preciso ter cuidado. O exercício pode gerar algum tipo de cansaço e é preciso respeitar o limite de cada um. A pessoa deve tentar fazer o máximo que conseguir por dia, fazendo pausas. E se cansou, pare. Lembre-se, cuidar de si é um ato de amor. Obrigado, Adriane, pela participação, pelas dicas. Até semana que vem. Gente, nós voltaremos no Sim Notícias desta terça-feira. Obrigado a você que acompanha nossas redes sociais, nosso Instagram, Facebook e o nosso canal no YouTube. Dê o seu like e compartilhe nossos vídeos. TV Sim Linhares, seu canal local.